Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para você que está comigo. Então, vamos lá, então. Vamos para a nossa aula de hoje, falando sobre como manter o foco na sua aprovação. E aí, ó, quem aqui já se pegou estudando durante algum tempo, de repente alguns meses, mas aí com o passar dos dias você acaba se desanimando. Você até conseguiu imprimir um ritmo bom, ficou desmotivado, e aí você passa um longo período sem estudar. Sim ou não? Sim ou não? Quem aqui já digita sim, se isso é algo comum para você, se é algo que você já viveu na sua jornada e tá tudo bem, é normal. A gente tem aquele dia em que a gente tá um pouco desanimado com os estudos, não é verdade? Aquele dia em que a gente acaba enrolando um pouco, procrastinando. A gente falou sobre procrastinação ontem, né? A aula completa sobre procrastinação. E a gente acaba vendo que tem outras coisas mais interessantes do que estudar. De repente você volta para o seu trabalho antigo, de repente você aumenta a sua carga horária no escritório, de repente você tenta até empreender, abrir uma empresa e deixa um pouco os estudos de lado. E aí você entra num ciclo de começa e para, começa e para. Quem aqui já? Olha quanta gente já sofreu com isso, né? O Lucas, a Rita, a Erlen, a Juliana, a Maria, a Sueli, a Jéssica, a Jordana, a Simone, Antônio, Daniele, Pablo, Fernando, Ana Maria, né? E por que a gente às vezes não consegue dar continuidade, sequência? Eu vou passar aqui uma estratégia para você dominar a sua disciplina, para você dominar a sua motivação e voltar com todo o gás. E disso, né? Isso tem a ver justamente com o foco. Foco é a palavra de ordem. Mas antes de explicar o passo a passo, eu quero falar com você sobre o que normalmente causa essa perda de foco. E quais são as consequências que você acaba sofrendo quando você perde o foco do seu objetivo, da sua aprovação. O primeiro deles, que é muito, muito, muito comum, gente, é a troca de edital ou de carreira, do cargo que você está estudando. Número 1. Aquela situação em que a cada novo edital publicado, você direciona os seus estudos. Às vezes, num movimento de 180 graus, o cara estava estudando para carreiras fiscais, aí abre 1000 vagas para a Polícia Civil e ele faz assim, ó, agora eu vou tentar a Polícia Civil. E o que normalmente passa na cabeça desse candidato é, meu Deus, é muita vaga aqui. Aqui eu estou disputando 10, aqui eu vou disputar 1000. E aí você já pensa assim, ó, como são muitas vagas, eu tenho mais chance de passar, mesmo que eu estivesse estudando por uma área totalmente diferente. Isso é perda de foco. Isso é você dar um tiro no pé. Roberto, mas como assim? Aqui eu vou ter muito mais chance. Eu já estou estudando, mas você está estudando para uma outra carreira. Uma coisa é você estar estudando para a Polícia Militar e fazer Polícia Civil, Polícia Federal. E assim você está dentro da mesma carreira. Claro que mesmo nesses casos, eu não considero uma perda de foco, mas eu considero que sim. Você primeiro, para fazer esse movimento, tem que estar bem nas matérias comuns que caem em todas essas carreiras que eu citei, no caso, dentro do mesmo âmbito de concurso, carreiras policiais. Então, o cara presta para a Polícia Civil, ele pode prestar para a Polícia Militar ou mesmo a Polícia Federal, PRF, desde que ele esteja bem em todas as matérias que são comuns a isso, porque ainda vai ter outras matérias que caem para a Polícia Militar que não caem na Polícia Federal e vice-versa com a Polícia Civil. Agora, você sair de uma área como, por exemplo, fiscal e ir para policial, gente, não tem absolutamente nada. As matérias são absolutamente distintas. E olha que isso que eu estou te contando aqui foi um erro que eu cometi. Sim, eu, Roberto. É tão comum que mesmo eu, depois que consegui minhas 10 aprovações, quer dizer, antes de conseguir minhas 10 aprovações, caí nesse erro. E quem já ouviu um pouquinho da minha história sabe, né, no que isso deu. O que isso me trouxe? Quem sabe? Vou compartilhar com você aqui, ó, agora, na tela. Se liga o que é essa perda de foco, qual foi a consequência dessa perda de foco. Olha quantas, gente. Não tô falando das aprovações não, tá? Deixa eu mostrar aqui pra galera do Instagram também.
Tô falando das minhas reprovações, sim. Tudo isso aqui, gente. Deixa eu até compartilhar aqui, ó. Tirar aqui, pronto. Vai ficar melhor assim. Foram as minhas reprovações. Olha quantas. Vamos lá? Procurador Federal AGU. Fiz 51%. Depois fui para advogado pleno da Transpetro. Imagina, Transpetro, galera. Né? Transpetro não tem absolutamente nada a ver. Quanto que eu fiz? 65%. Depois defensor público da Bahia. 45%. Olha só, 51, 65, 45. Depois advogado júnior. Também da Petrobras. De novo mudando para outra coisa, nada a ver. Mesmo 65%. Depois procurador do município de Salvador. 63%. Depois atendente judiciário. TJ. 67%. Procurador de assistência judiciária do DF. 55%. Só ferro. Defensor público do Estado de São Paulo. Aí volta para a defensoria. 62%. Depois procurador do município de Aracaju. 50%. Meu Deus. Parece que, ao invés de melhorar, né? Porque eu ia fazendo prova atrás de prova atrás de prova, eu não conseguia decolar na minha nota. Eu ficava sempre nesses 50%, 60%. Aí volta para o TJ na lista judiciária. Ó, fiz até 80%. Né? Aqui até melhorei, mas longe das vagas. Analista especial de regulação de petróleo. Meu Deus, 65%. Uma outra área nada a ver. Né? Procurador do Estado do Espírito Santo, 41%. Ruim demais. Advogado júnior, Petrobras, 73%, fora das vagas. Promotor de justiça, gente, eu fiz, só aqui eu já fiz todas as carreiras jurídicas, né? Menos a magistratura. Técnico judiciário, 62%. Analista judiciário, mais 2 provas. E aí fiz TRE, TJ, TRF, 53%, 68% e 53%. Que maluquice é essa? Que maluquice é essa? Presta atenção nisso aqui. Volta aqui para mim. Percebam. Por que eu trouxe, né, essa lista de reprovações? Para ilustrar para você que não adianta de nada você sair atirando para todos os lados. Não adianta. Quando você faz esse movimento que eu fiz tantas vezes, vou e volto, aí vou para a carreira jurídica, volto para a carreira de petróleo, sei lá como é que chama, aí vou para assistente analista, aí vou para técnico, aí vou para outra carreira jurídica, e aí fico pulando. O que foi que aconteceu com a minha nota? Ao invés dela estar crescendo gradativamente a cada prova, porque eu estava estudando, e eu estudava, tá, gente? Isso aqui, essas provas todas, esses 2 anos de prova aqui, não foram 2 anos em que eu comecei e parei, não, tá? Eu estava efetivamente estudando. A primeira pergunta que eu fiz para vocês foi o quê? Gente, já aconteceu de você começar a estudar para uma prova, desanimar e parar de estudar? Um monte de gente disse sim. Não era o meu caso, porque eu efetivamente estudava. Eu passei 2 anos estudando e tomando ferro atrás de ferro. Só na cabeça, aqui tem pelo menos 21 reprovações. Que foram as vezes que todas as provas, as tentativas falhas que eu executei durante a minha jornada. Então perceba, existem 2 formas da gente aprender as coisas, eu sempre digo isso. Você pode aprender pela dor, você pode aprender por amor. Né? Tem 2 formas. E eu escolho, ou eu gostaria que você escolhesse o caminho do amor, né? Porque aprender pela dor, como o nome já diz, vai doer, você paga um preço muito alto, e chances são que outras pessoas, outros candidatos, vivendo o que eu vivi no meu lugar, com tantas decepções, reprovação atrás de reprovação, atrás de reprovação, atrás de reprovação, a nota oscilando o tempo inteiro. Você viu que teve uma que eu fiz 80, eu falei, nossa, eu fiz 80, na próxima eu passo. Buf, 50, 60, e ficava sempre ali, 65, 70, 50, 41, 50, 60. Cada nova prova era um teste de fogo para mim. E eu não sei se todo mundo que começa a estudar para concurso tem a resiliência que eu tive. Eu também não posso tirar de mim
a qualidade de nunca ter desistido, que é algo que você tem que construir dentro de você, se você ainda não tem. Mas isso se você tomar o caminho de aprender pela dor. De perder o foco como eu perdi aqui. De querer achar que quanto mais prova você faça, melhor para você, mais rápido você vai passar. Isso não existe. Roberto, mas deu certo, você passou, chegou uma hora que... mas se coloque no meu lugar e se imagine estudando 2 anos. E olha que eu tinha dedicação exclusiva, tá, gente? Eu não precisava trabalhar. Meu pai me ajudava, eu só estudava. Então se coloca no meu lugar estudando 8 horas por dia durante 2 anos e não passar em nada. Ferro, atrás de ferro, atrás de ferro, atrás de ferro. Você pode aprender pela dor, que foi o meu caso, e aí eu lhe desejo boa sorte e espero que você tenha a resiliência que eu tive para não desistir. Porque é muito fácil da pessoa desistir, concorda? Desanimar. E aí, ou acontece isso, aí sai um outro edital, que é de outra área, ele faz esse mesmo caminho, vira 160 graus, 180 graus o planejamento dele, vai estudar um monte de matéria que não tem nada a ver. Galera, eu tinha que estudar negócio de direito marítimo, petróleo. Depois eu ia para técnico, eu tinha que ficar estudando informática, português, aí eu voltava para a carreira jurídica, eu tinha que pegar previdenciário, administrativo, tributário, financeiro, que eu nunca tinha visto, ou que eu nunca vi com a profundidade necessária para estar realmente preparado, para realmente disputar. Então não adianta, bote isso na sua cabeça, por favor. Agora, tem uma coisa que eu preciso tirar dessa história. Que é o seguinte. Eu decidi que, para mim, eu não ia parar. E aí, o que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu nessa minha história? Deixa eu voltar aqui. Vou botar a galera do Insta aqui para ver também. O que foi que aconteceu com essa minha história? Eu decidi insistir. Mas eu decidi continuar estudando, insistindo no que eu estava fazendo, e decidi aprender melhorando o meu estudo. Então, com a primeira dor da reprovação, eu, por exemplo, aprendi que eu precisava revisar. Com a segunda dor da reprovação, eu aprendi que eu precisava estudar lei seca. Com a terceira, eu aprendi sobre como fazer questões. Com a quarta, eu me organizei melhor. Com a quinta, eu comecei a ganhar constância. Com a sexta, eu venci a ansiedade. Com a sétima, eu entendi como eu me motivava, mesmo diante de tantas reprovações. Com a oitava, com a nona, com a décima. Em cada reprovação, eu tirava lições que, ainda que a gente olhe friamente para essa outra tabela que eu mostrei e veja a quantidade de provas que me disseram não, eu buscava aprender com elas. E vou falar uma outra coisa para você que eu também não posso tirar de mim esse mérito, que é o quê? Além da persistência, é da humildade de perceber, velho, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Que se minha nota continua oscilando, se eu presto um monte de prova e não passo em nada, onde está o erro? Demorou de cair a ficha. Eu estou aqui para encurtar o seu caminho. O Workshop 93 em 3 foi pensado para você não ter que passar pelo que eu passei, porque eu já estou lhe avisando que isso não vai te levar onde você quer. E 3 anos depois dessa tempestade inteira que eu tive que viver, eu finalmente conquistei as minhas aprovações. Depois de sofrer tanto, depois de tantas dores, depois de passar por tanta coisa que poderia ter sido evitada se alguém tivesse Passei 6 vezes por cargo de procurador, um dos cargos mais difíceis do país. Depois também consegui aprovação para analista, para Ministério Público. E eu quero te mostrar agora o que acontece quando você não perde o foco. Ou seja, quando você foca numa única carreira. Olha só o que acontece. Deixa o Alexandre te explicar o que é que acontece quando você tem foco em uma carreira. Se liga aí.
Olá, meu nome é Alexandre Carrim, sou de Salvador, tenho 31 anos. Comecei a estudar para concursos, talvez 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Se é que era estudar, né? Eu cheguei a fazer 2 concursos de áreas totalmente diferentes. Fiz concurso para engenheiro civil da prefeitura, aqui de São Paulo, onde eu moro atualmente. Fiz também o Detran, porque eu comecei a entrar nesse mundo de concursos. Até que, no YouTube, eu conheci o método 3.1. E a primeira coisa que trouxe logo de mudança para mim foi mostrar que eu tinha que ter foco. Por isso eu focado em carreiras policiais. E os resultados do método têm me mostrado que eu posso até fazer um concurso que antes eu não imaginava, que é o concurso da Polícia Federal. O que para mim faz diferença nesse método, o método 3.1, na verdade, não só a parte dos estudos, mas a parte de desenvolvimento pessoal. Por causa do que eu venho aplicado do método. E isso me deixa muito feliz, me dá uma satisfação pessoal. Hoje eu sou muito mais organizado, muito mais disciplinado, tenho um planejamento, tenho foco, objetivo definido e sei que vou alcançar. Porque ele me mostrou exatamente os pontos em que eu deveria focar, exatamente os pontos que eu deveria atacar. E isso aumentou absurdamente o meu nível de acerto em questões. Em português, era uma área que eu ia bem, eu fazia 70%. Hoje, eu faço mais de 90% das questões, acerto mais de 90% das questões. Áreas que eu passei a iniciei como direito penal, direito processual penal, iniciei com 30%, 40%, hoje também já estou com mais de 85%, 90% dos acertos, porque estudando para outro concurso da área policial, da área de polícia civil, eu decidi fazer como um simulado a prova da Polícia Federal e vi que por causa de 3 questões eu não estaria aprovado. Muitos podem lamentar, eu não passaria, mas isso me deu muito ânimo, porque mostrou que eu estou no caminho certo, que com mais algum tempo de estudo eu posso estar aprovado e almejar um cargo muito maior do que eu vinha pensando. Então, é por isso que eu tenho tanta certeza de que mais cedo ou mais tarde, quando as provas forem realizadas, eu vou estar aprovado. Então, isso me traz muita gratidão, me mostra que realmente eu fiz um investimento na minha vida, nos meus estudos, que realmente foi válido, foi um investimento válido. Queria agradecer porque hoje, acima de tudo, eu me considero um concurseiro profissional. E em breve, funcionário público. Tá aí, que massa. Alexandre, meu velho, um grande abraço para você. Alexandre, que é meu conterrâneo, lá de Salvador, na Bahia. E a gente, como sempre, vem trazendo o quê? Exemplos, casos concretos para alertar você do perigo, no caso específico aqui, que é ficar sem uma carreira. Pulando de galho em galho, como aconteceu comigo. Até o Alexandre até falou, né, que ele também teve na história dele o início, né, de fazer cargos totalmente diferentes, até que ele falou, velho, isso não vai me levar a lugar nenhum. Eu não vou ficar entre os melhores se eu continuar fazendo isso com o meu foco, tirando o meu foco, mudando de carreira, mudando de edital. E olha que engraçado. Me perguntaram aqui no chat agora. Como me manter motivado? Como manter o foco? O 93 em 3 é a sua resposta. E quando você sai de 30 a 40 como ele para 80 a 95% de acertos, em penal, processo penal, que ele comentou, né? Ou em português, que ele já estava com 70, mas foi para 90, é claro que você tem foco, é claro que você percebe que, opa, é por aqui que eu tenho que ir. Vou focar nas polícias, carreiras policiais, que é o caso do Alexandre. Né? O método ele funciona, o método 3.1 funciona para qualquer prova, qualquer concurso, não importa qual a prova do seu concurso, não importa se você é um iniciante, está começando do zero, não importa se você já está estudando. O que importa é que você tem que entender como direcionar o seu foco para uma carreira. E olha só que interessante, né? O Alexandre começou pensando em Polícia Civil, mas fez até simulado para a Polícia Federal. E por 3 questões ele não estaria aprovado. Ele não fez a prova, né? Ele pegou a prova da Polícia Federal e falou, deixa eu me testar aqui nessa prova, como é que eu me sairia? 3 questões. Quem aqui está a 3 questões de passar numa prova tipo Polícia Federal? Digita aí se você está nessa pegada. Chances são que vai ter muito pouco candidato tão preparado assim. Então perceba, você já se distancia da concorrência quando você toma atitudes que a gente sabe que a massa de concurseiros não faz. Todo mundo faz esse outro caminho de perder o foco porque fica trocando de edital o tempo inteiro. O Alexandre, ó, foi mais esperto do que eu, não precisou ser reprovado tantas vezes, teve orientação, aprendeu o método 3.1 e fez o quê? Vou investir em mim, nos meus estudos, e está colhendo os resultados. Já já ele vai estar aí para dar um depoimento dele de aprovação. Como se manter motivado, então? Como se manter disciplinado nos estudos? Aprendendo a fazer 93 em 3.
Entendendo que você pode direcionar os seus estudos para uma carreira e é isso que vai trazer a sua aprovação. Não ficar tentando pular de galho em galho. Ok? Beleza? Qual que é então, o primeiro passo é você não perder o foco e parar, né? De começar a estudar o tempo inteiro. Segundo passo. Segunda consequência de você, eu já até antecipei essa, é justamente você ficar o tempo inteiro no comece e para. Comece e para. Comece e para. Você pode falar assim, Roberto, mas mesmo diante de tantas reprovações que você teve, chegou uma hora que você começou a passar, então talvez não seja tão errado assim. Gente, eu tenho certeza que eu teria passado antes. É claro que quando você pensa assim, mas estudo nunca é jogado fora. Não, nunca é jogado fora, eu não estou dizendo isso. Especialmente para você, que de repente tem uma vida, tem uma jornada que já está estudando parecida com a minha, se você já está na estrada há bastante tempo e não está conquistando sua aprovação, pode ser que você tenha, então quer dizer que tudo isso que eu fiz está tudo errado. Não. Porque depois desses 2 anos em que eu estava louco, perdendo o foco o tempo inteiro e fazendo prova para tudo, o que aconteceu? Eu perdi todo o conhecimento que eu estudei? Não, é claro que eu não estava zerado mais. Né? Estudo nunca é jogado fora. Agora, é claro que eu não tinha direcionamento. Então, o comece e para é uma consequência de você não ter foco. Porque se você tem foco, se tem um objetivo, qual é o meu objetivo? Aprender a fazer 93 em 3. Eu quero pegar 3 matérias em 3 meses, sair do 0 para 70, 80, 90%. Aí você mata essas 3 matérias. Aí você agrega mais disciplinas. Aí nos próximos 3 meses, então em 6 meses, você pode ter uma meta, um objetivo definido, como o caso do Alexandre aí, né? 6 meses, está com 6 disciplinas no seu edital, estudando, fazendo. Isso para quem está começando do absoluto zero, né? Obviamente. Se você já estava aqui nem eu, já estudando, seu desenvolvimento vai ser muito mais rápido. Então, qual é o passo a passo para você manter o seu foco na aprovação? Vamos lá? Vou começar no passo a passo. Vou digitar aqui nos comentários para ficar ainda mais didático você seguir aqui comigo na aula. 1. Dividir o objetivo em pequenos pedaços. Então, como eu estou lhe dizendo aqui, quando a gente tem um objetivo muito grande, a gente divide ele em partes. Pensa em comer pizza. Eu estou ficando com fome. E eu, depois das 6, não posso mais comer carboidrato. Mas, enfim, pensei numa pizza, que é sexta-feira, né? Vale uma pizza, né? Roberto, mas um dia só na dieta. Aqui em casa, as coisas são muito bem determinadas. Não, porque eu já estou na minha cabeça. Só no meu aniversário, que vai ser na outra da outra semana, que eu vou efetivamente me permitir um pouquinho. Mas até lá eu estou focado na minha dieta. Então, dividir o objetivo maior em pequenos pedaços. Pensa numa pizza família de 12 pepperoni, nossa, agora veio forte aqui, à vontade. Quando a gente quer comer uma pizza, a gente não pega a pizza inteira e vai mastigando ela, até porque vai dar uma indigestão. Você vai por fatias. Pensa, por exemplo, que para chegar no topo de um prédio, você vai por degraus, né? E esses degraus, eles estão divididos por andares. Da mesma forma que você tem que enfrentar o seu edital. O prédio de baixo ele pode parecer imenso, mas quando você começa a caminhar, no seu edital dessa forma, como, por exemplo, o Alexandre fez, um estudo separado por disciplinas, né? Um estudo direcionado, organizado, em que você vai disciplina por disciplina, assunto por assunto. Eu sei que pode parecer lento demais, mas é justamente o contrário, porque você está focado, você não vai ficar estudando todas as matérias existentes possíveis, porque você não vai trocar de área. Então você tem um objetivo, matar ali, comer 3 fatias. No outro final de semana, congela a pizza, sei lá, vai mais 3 fatias. E é por isso que o método funciona tão bem. E as 3 fases do método funcionam também. Rapidinho, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui, aproveitar os 70, essas 70 ao vivo que tem aqui, né? Quem aqui já entendeu o funcionamento do método 3.1, de repente viu o vídeo onde eu explico o que é o método 3.1, digita eu. Só para saber se você já entende, porque quando eu falar das fases, ou falar alguma coisa sobre o método, fica até mais fácil para mim entender se você que está em casa vendo essa aula preparatória já viu o vídeo lá que eu explico o que é o método 3.1, está inclusive na nossa agenda do workshop.
Quem aqui já viu? Ah, então beleza. Juliana, Rita de Cássia, quem já entendeu, né? Ah, Roberto, já sei o que são as fases. Fase 1, um conjunto de técnicas que me ajuda a acertar até 60. Fase 2, um outro conjunto de técnicas de estudo que vai me levar dos 60 até os 80. E na fase 3, quando eu acerto mais de 80%, eu adoto um outro conjunto de técnicas. Ótimo. Muita gente já viu esse vídeo. Show de bola. Ótimo. Então a gente já pode falar a mesma língua, né? Fica mais fácil a nossa comunicação quando eu não preciso estar esse tempo todo explicando. Então, perceba, o que o método faz? Ele faz com que você pegue esses pedaços da pizza e fatie em pedaços ainda menores, comestíveis, obviamente, que são os assuntos. E aí você vê assunto por assunto, disciplina por disciplina, mata 1, 2, 3 matérias em 3 meses, conquiste 93 em 3, joga os acertos dela lá para cima e você vai acompanhando essa sua evolução, porque você vai trocar a fase, ou seja, a maneira de estudar aquela matéria, encaixa mais matérias no seu edital, diminui a carga horária delas, das primeiras, para aumentar das novas, e assim você vai entrando nos ciclos de estudo até subir o prédio inteiro, todos os andares. Você detona o seu edital, você não precisa se preocupar com a concorrência. Por isso que eu quero que você pare de enxergar lá para o topo do prédio e passe a mirar nos primeiros andares. Esse é o primeiro passo. Divida o todo, o maior objetivo em pequenos pedaços. Beleza? Esse é o primeiro passo, para manter o foco na sua aprovação. Número 2, defina metas parciais. É fundamental você definir suas metas parciais. Então, esses pequenos pedaços que a gente está falando, subir os primeiros andares do prédio para chegar no topo dele, tem que ser o suficiente para você pensar assim, ó, eu estou a 3 assuntos de fechar 100% de direito constitucional. O que é fechar 100% de direito constitucional? É estudar todos os assuntos da matéria. Olha a sensação como é diferente, né? Quando você vê que o seu objetivo está ali próximo. Velho, eu só faltam 3 assuntos para matar uma matéria inteira do meu edital. Ou seja, já estou subindo cada vez mais nesse prédio, já consigo enxergar um topo mais perto. Outra meta. Nossa, eu comecei com 0% nessa matéria e hoje, 3 meses depois, eu já estou acertando 75%, 83%, 78%. Fazer 93 em 3, que é justamente o assunto tópico final, né, das nossas aulas especiais que vem por aí. Você está vendo como que os meus alunos fazem, né? Você está percebendo a evolução gradativa deles. Você está vendo o sucesso que eles estão tendo nos estudos dele, porque eles perceberam essa necessidade de definir metas parciais. Dividir o todo em pequenos pedaços, mas de uma maneira muito organizada. De uma maneira muito direcionada, planejada. Não é feito nada à toa. Não tem como. Você não consegue esgotar um edital estudando de qualquer jeito. Vai ser muito mais confuso para você. Então, por exemplo, o que tem que ter nessas suas metas parciais? Toda meta, ela precisa ter 4 coisas. Quem sabe o que é? Ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser temporal e ela precisa ser alcançável. 4 características de todas as metas que a gente vai traçar para... Então, quem aqui quer alcançar essa meta aqui, ó? Quer ver, ó? Digita aí. Olha só, olha essa meta aqui. Vamos pegar uns exemplos práticos para ficar fácil de você entender como você vai definir suas metas parciais. Roberto, olha só. Roberto. Cadê? Peraí. Ué, não foi não? Saiu um negócio estranho aí nos comentários. Não sei cedilha. Você agora complementa aí nos comentários, tá? Roberto, eu quero estar empossado e trabalhando no meu cargo público. Digita o nome do cargo público. Só digita o nome do cargo público. Eu já digitei a meta. Daqui um ano, no dia 20 de agosto de 2022. Daqui um ano, no dia 20 de agosto de 2022. Vamos lá? Essa meta, ela é específica? É, você está falando que você quer estar não aprovado, mas empossado, trabalhando no cargo X. Ela é mensurável? É, porque você está colocando um prazo daqui um ano.
Ela é temporal? Com certeza. Tem até a data que você quer já estar empossado no seu carro, 22 de agosto de 2022. E ela é alcançável, Roberto, plenamente possível. Ainda mais com essa avalanche de concurso que está vindo por aí. Escolhe uma área e vamos para cima. Que a hora é agora, galera. Muita vaga, muita oportunidade para todo mundo. Quer ver outra meta? Quer ver outra meta? Roberto, eu quero sair da estagnação e passar dos 50% de acertos que eu tenho hoje para 78% nos próximos 10 dias. Vamos lá? Essa meta ela é específica? Sim. Você está falando de uma situação, né? Você está estagnado na sua nota nos 50%. Ela é mensurável? Também. Um aumento de 28%, sai de 50% para 78%. Ela é temporal? Sim. Você está falando de uma semana, 10 dias, 15 dias. Agora, será que ela é alcançável? Olha, eu já vi muito aluno nosso aumentar os acertos em poucas semanas. Não sei se 10 dias, 15 dias vai ser o suficiente. Então aí ficaria o quê? Um ponto de interrogação. Agora vamos para um último exemplo aqui, ó. Vamos para um último exemplo. Roberto, eu quero ser aprovado em 3 meses, começando do zero. Vamos lá? Ela é mensurável? É. Temporal? Também. Ela é específica? Sim, o cara quer passar em 3 meses. Tá aqui, a data, tudo direitinho. Mas vocês acham isso alcançável? O cara começando do zero, vocês acham que é possível uma pessoa ser aprovada em apenas 3 meses estudando, começando do absoluto zero, sim ou não? Sim ou não? Digita aí nos comentários. Olha a Isabela, boa Isabela, Isabela Domitila. Roberto, eu quero estar empossado e trabalhando no meu cargo público, auditor de controle externo do TCU daqui a um ano, dia 20 de agosto de 2022. Meta alta, mas é aí que mora a grande diferença entre quem passa e quem fica só a ver navios. Isabela, parabéns. Isso não é essa antimeta, você deveria escrever, inclusive, ela, pregar um post-it na sua frente para você olhar para ela todos os dias. Isso é uma ótima forma de você manter o foco na sua aprovação. Você tem uma data, você está sendo específica, é temporal. Ela é possível? Sim. Se você trabalhar muito, ela é possível, sim. Tivemos vários alunos aprovados em menos de um ano que começaram do zero. Certeza que não é, né, gente? Certeza que não é. Não tá. Essa meta aqui, a última, né? Eu quero ser aprovado em 3 meses começando do zero. Não dá, né? Aí o cara tá querendo o quê? Fórmula mágica. Agora, perguntas que você pode usar para definir suas metas parciais. Vamos lá? Quantas matérias eu quero finalizar em X tempo? Quantas horas por dia eu gostaria de estudar? Alguém perguntou aqui, quantas horas por dia eu preciso estudar? Gente, eu sempre vou responder uma coisa. O máximo de horas que você puder. Se você só tem 2, estude o máximo. O seu máximo é 2, é o seu máximo. Não existe uma fórmula matemática que eu vou dizer assim, ó, para passar você precisa ter tantas horas. É quantas horas o seu tempo permite. E o método 3.1 vai te ajudar independentemente das horas que você tem livre. Agora a gente recomenda o quê? No mínimo 2 horas por dia. Segunda a sexta e sábado você tenta encaixar ali uma manhã, pelo menos. 3, 4 horinhas. No mínimo, porque senão fica muito pouco. No mínimo 2. Se você tem 2 horas por dia para estudar, é o quanto você tem. Então é quanto você vai colocar nos seus horários. Quando eu quero estar empossado e trabalhando, o que você vai alcançar nos próximos 3 meses? Com a ajuda do Rock. Não é verdade? E aí, ó, o terceiro... Então vamos lá, o primeiro, dividir o todo em pequenas partes. O segundo, definir metas parciais. O terceiro passo para você manter o seu foco é você o quê? Equilibrar os papéis da sua vida. Olha só que interessante isso aqui que eu vou compartilhar com você agora. Isso aqui é nada mais, nada menos do que a simulação, tá? Vou mostrar para a galera aqui do Insta, a simulação de um horário de estudos para alguém que trabalha e estuda. No método 3.1, a gente divide, como eu já falei algumas vezes, as matérias por fase. E a depender da sua fase, ou seja, a quantidade de acessos que você tem depois que você fez o seu teste de nivelamento, aqui, ó, tá
vendo aqui embaixo? Tá dando para ler? Fase 1 de branco, fase 2, matérias fase 2 de azul, matérias fase 3 de verde. Olha que interessante. Constitucional, que é uma matéria fase 1, ou seja, a pessoa, no caso aqui hipotético desse aluno, ele está no começo. E super importante, revisão, né? Revisão tá bem aqui, né? Em amarelo, né? Revisão em todas as matérias. Então, olha só que interessante. Constitucional, que é uma matéria que ele está começando, ou seja, ele só está acertando até 60%. O que está acontecendo aqui? Olha quantas horas ele tem. Ele precisa estudar 4 na segunda e 4 na terça, ou seja, 8 horas de estudo hipotético para esse exemplo. Por quê? Porque é uma matéria que ele tem pouco domínio. Está acertando só 60%? Velho, você está no começo. 60% não aprova ninguém. Então você precisa de mais horas de estudo. Faz sentido? Olha administrativo. Administrativo ele já é fase 2, está em azul. Então ele já não precisa das 8 horas, ele vai estudar 6 horas. 4 na quarta e 2 aqui na manhã de quinta. 6 horas. Por que 6, Roberto? Porque ele já tem mais domínio. Ele está na fase 2, ou seja, ele está acertando entre 60 e 80. E processo do trabalho? Mesma coisa. 2 horas aqui, 2 horas aqui, 2 horas aqui. De novo, se você tem... E olha qual que é aqui, né? O fundamento. Quem sabe qual que é o fundamento do método 3.1 que eu estou aplicando aqui nessa distribuição de horários? Quem sabe? É a intensidade dos estudos. Você precisa da intensidade, ou seja, uma carga horária diferente para matérias que você tem um domínio diferente. E aqui, deixa eu voltar para mim, mora justamente um dos maiores erros que a gente vê os candidatos amadores cometerem, que é o quê? O cara quer estudar todas as matérias de forma igual. Voltei. Então, eu estava falando aqui, ó, intensidade dos estudos. Eu perguntei o seguinte, qual é o fundamento do método 3.1 que está em jogo aqui? Para essa planilha que eu mostrei para vocês. É justamente a intensidade dos estudos. Para você que tem 10, 12, 15 matérias para estudar, você viu para essa planilha aqui e falou, meu Deus, como é que eu vou encaixar todas as matérias? Eu só tenho 4 horas por dia, 3 horas por dia, 2 horas por dia. Você percebeu que as matérias que você começa, você está na fase 1, você tem que dar mais horário, ou seja, mais carga por semana, mais intensidade. Na medida que você vai dominando ela, passando para a fase 2, para a fase 3, acertando 80%, você não precisa dar tanta atenção para ela. Veja como é um estudo personalizado, é um estudo individualizado, é um estudo que você controla, que você sabe para onde você está indo, você sabe em qual fase você está em cada matéria, você muda a forma de estudar, você oxigena seu cérebro, você dá a ele novidade, você aplica novas técnicas na medida que você passa de fase, então tudo muda com o método, é um outro colorido, galera, é uma outra forma de estudar que você nem sabe que existe, está sabendo agora. Mas e aí, como equilibrar tudo isso, né? Você precisa ter isso aqui, ó. Horário coringa. Horário coringa. Ó, vou mostrar aqui de novo para a galera. Ó, você precisa ter um horário coringa na sua agenda. O horário coringa na sua agenda funciona assim, ó. Toda vez que você começar a se embolar, tipo, na segunda-feira de manhã era constitucional, não consegui estudar, você não vai estudar na terça, que já é outra matéria. Você vai jogar essas horas lá para o seu horário coringa. Para o seu horário coringa. É lá na frente que você vai estudar essas matérias. Por que você vai deixar lá para frente? Porque é lá na frente que você vai entender ou melhor, compensar esses horários para que você não se embole nos outros dias das outras matérias, porque senão é uma bola de neve, você joga uma para outra, para outra, para outra, e esse horário coringa eu ensino você a melhorar a sua produtividade. Tem uma técnica no meu programa que chama RDP,
Rotina definida e produtiva. Ela vai muito de acordo com essa planilha que eu mostrei. E o que é essa planilha? É você perceber que toda vez que algum imprevisto acontecer, você vai para o horário coringa e encaixa aquele imprevisto dentro do horário coringa. Faz sentido? Dessa forma, você nunca vai ficar devendo horas de estudo para nenhuma matéria, porque você vai sempre ter como repor ela. Mas perceba, tudo passa pela necessidade de organização, de planejamento e de quê? Metodologia. Metodologia. E número 4. Parou? Precisa recomeçar? Parou? Precisa começar? O áudio já está normal, tá, gente? O pessoal que está dizendo que está mudo é porque está atrasado, vocês não estão ao vivo. Então, número 4 é, quer recomeçar? Recomece do jeito certo. Não recomeça de qualquer jeito. Para você ter constância... 6 matérias com 100%. Para você ter constância, e foco na aprovação, você precisa constar 93 em 3 seguidos. Eu estou falando isso desde o começo da primeira aula preparatória. O que lhe falta entre a aprovação e você, o que tem entre você e a sua aprovação é 93 em 3. Na medida que você aprende a fazer 93 em 3, a aprovação é a consequência natural. Porque você ganha aqui, quando você ganha isso aqui, você já aprendeu o método, você já aprendeu as 3 fases, você já está tendo resultados incríveis que você nunca teve na sua vida e que às vezes você nunca nem achou capaz de ter. Nunca se achou capaz de conseguir aumentar de 0 para 70, de 30 para 80, para 90, como vocês estão vendo todos os dias acontecer. Acho que a galera do Instagram já deve estar abusada de quantidade de prints que a gente tem aqui, das centenas e centenas de alunos nossos que estão fazendo 93 e 3 todos os dias. Hoje mesmo chegou um outro no meu direct. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hoje mesmo chegou um outro no meu direct. Da Janaína Silva, 3183, está aqui, ó. Oi, professor, primeiros passos da evolução, obrigada pelo método, é sensacional. Aí eu respondi para a Janaína. Olha aí, ó. 70 e... cadê? 5 para 87, 72 para 90 e 0 para 63. Então, olha aí, o método ajuda quem já estava estudando, no caso dela, ela já tinha um conhecimento legal em 2 matérias, pulou de 75 para 87, 72 para 90. Mas outra matéria que ela começou do 0, ela já foi de 0 para 63. Então, quando você conquista 93 em 3, você ganha isso aqui, motivação, vontade de estudar mais, você acorda mais cedo. Olha só o que a Tayla falou sobre os estudos quando ela precisou começar e parar depois de aprender o método. Fala aí, Tayla. Hoje eu estou com 6 matérias com 100%. Inclusive, eu fiz um simulado geral no sábado. Deu 90% de aprovação. O que mais que mudou nos seus estudos? Nossa, mudou tudo, na verdade, né? Eu tava com... Depois do teste de nivelamento que você propõe, a minha média foi 54% em todas as matérias. Então, assim, umas mais, outras menos, mas a média foi 54%. Hoje eu estou com 6 matérias com 100%. Inclusive, eu fiz um simulado geral no sábado. Deu 90% de aprovação. Então, as matérias editadas. Tá ficando bom o negócio, hein, Tayla? Tá ficando bom. 54 para 90%, tá... E uma coisa interessante, Roberto, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas no ano passado eu passei por vários problemas familiares, profissionais, enfim, minha vida desandou. Então, o ano passado eu fiquei basicamente 6 meses sem encostar nos livros. Aí eu olhei assim, putz, perdi tudo, né? Tipo, vou ter que começar do 0. Aí deu janeiro, não, tem que dar um jeito na minha vida e tal. Voltei a estudar e fiz um simulado geral só pra ter noção onde você tava. De onde eu tava. E por incrível que pareça, minha média não abaixou. Tipo assim, ela deve ter baixado uns 5, 10%, mas assim, pra quem ficou 6 meses sem encostar, você vê que o estudo realmente é de qualidade. Perfeito. Nossa, eu me arrepiei aqui. Eu acho que quem tá em casa também deve ter ficado, como assim? Ela ficou 6 meses sem estudar e a média dela caiu 5% só, porque é um estudo de qualidade que importa. Gente, pelo amor de Deus, bote... assim como eu falei pra você botar a história da revisão na cabeça, botem a história, não é a quantidade de questões, não é a quantidade de material, né, Tayla? Não é isso, não é um quantitativo que vai fazer você passar. O que faz você passar é a qualidade do seu dia a dia, a qualidade do seu estudo, a qualidade da sua revisão, a qualidade do seu método. O que mais que mudou, além de sair de 50% para 90%, de passar 6 meses sem estudar e não abaixar a nota, né? Não esquecer de nada? Nossa, não mudou tudo, sabe? Assim, mudou tudo, meu jeito, meu ambiente, mudou tudo. Assim, nada tá como antes, sabe? E eu tô doida pra chegar à prova pra conseguir ver isso na prática, né? Porque uma coisa é você tá em casa e tal, estudando. Outra coisa é o dia da prova, ansiedade, emoção batendo. Mas, inclusive, eu sou muito ansiosa. Inclusive, a minha ansiedade deu uma controlada em razão tem como medir, né, o conhecimento.
Então, assim, ó, eu acho que até esse não saber, tipo assim, essa cegueira que a gente tem em razão do que vai ser a prova, com essas porcentagens, com essa forma de medição do seu desempenho, controlou muito minha ansiedade, meu nervosismo, deu uma controlada, inclusive, no emocional. Uau, olha só, né? A Tayla comentando um outro benefício de você aprender a fazer 93 em 3, que às vezes eu até esqueço, são tantos que eu não consigo às vezes nem lembrar de todos, mas a gente estava falando sobre ser mais motivado, ser mais disciplinado. Olha aí a Tayla dizendo, Roberto, até meu emocional melhorou. Quem aqui é ansioso para estudar? Sabe por que você é ansioso para estudar? Porque você está cego. Porque você está estudando errado. Você não sabe medir seus acertos. Você não sabe fazer 93 em 3. Quer dizer, eu espero que você esteja aprendendo, espero que esteja sendo útil esse workshop para você. Mas a sua ansiedade decorre da sua falta de saber, como ela disse. Como eu não sei como vai ser a prova, porque eu não sei quanto eu estou acertando, eu não sei dividir meus estudos pelas 3 fases do método 3.1, eu não sei fazer 93 em 3, eu não me sinto capaz. Então, todas essas dúvidas e incertezas, elas vêm justamente de você não ter uma metodologia de estudos e estudar errado. Você está jogando seu tempo fora. Não faz mais isso. Aplica o método. Faz o que eu tenho lhe ensinado nessas aulas, que você, assim como todos esses alunos, vai começar a ter os resultados que eles estão tendo também. Beleza? Faz sentido? Sim ou não? Show de bola! E ó, cadê o like, galera? Cadê o like? Já deixou o seu like? Então a gente vai poder compartilhar. Já deixou o seu like aí? Quem já deixou o like, digita aí, já curti. Se você não curtiu ainda, curte essa aula. Compartilha ela. Chama os seus amigos concurseiros. Para a galera que chegou depois, obrigado, galera. Bahia curtindo em alta. Grande Renato, mais um conterrâneo meu aí, baiano na área.